Uma narrativa com foco em temas ainda pouco explorados pela ficção brasileira, como estupro e feminicídio, e que serve de espaço para abordar também as violências vividas pelas mulheres de todas as épocas e lugares. Assim é, Com Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, o mais novo romance da escritora e filósofa Márcia Tiburi. Livro lançado na semana passada, também aqui em Salvador, já está nas livrarias desde agosto do ano passado. É o 7º romance da escritora, que é finalista dos prêmios Jabuti e Oceanos. A gente mergulha nesse assunto tão importante que nos chama para uma reflexão, conversando agora com a própria, a escritora e filósofa Márcia Tiburi, conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jefferson. Prazer estar aqui para conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Pois é, você aborda temas como estupro, feminicídio, violências vividas por mulheres. Primeiro, deixa eu te perguntar, qual foi a motivação por trás da escolha desses temas e como é que você espera que o livro contribua para a reflexão sobre essas questões, Márcia? Então, Jefferson, eu sou uma professora de filosofia que tenho escrito muitos ensaios ao longo desses anos todos de trabalho com o meu ofício, mas, ao mesmo tempo, me dediquei neste século a escrever romances, e esse é o 7º romance, como você falou, e sempre é difícil avaliar por que nasce uma ficção. Há uma necessidade de escrever, um desejo de escrever, a imaginação começa a voar, os personagens surgem, e quem escreve ficção sabe como esse processo é bastante inconsciente, ou seja, involuntário, mais do que inconsciente, é muito involuntário. Então, tem um trabalho da imaginação. Agora, eu sou muito preocupada, evidentemente, com as questões teóricas e com o pensamento e a capacidade de pensar e de refletir das pessoas, como professora de filosofia que sou. Então, eu tenho uma certa consciência do que eu estou fazendo. Contudo, eu gosto muito de deixar acontecer. E, nesse caso, essa personagem, a Helena, ela foi se forjando nos últimos anos. Ela é uma filha de uma mulher que foi assassinada, enfim, vítima de um feminicídio. Ela também é uma vítima, porque os filhos das pessoas, das mulheres que são assassinadas dessa maneira, também são vítimas de uma violência cruel, brutal e desmedida, uma violência que não mede absolutamente as suas consequências, porque constantemente essas mulheres assassinadas, elas têm filhos e muitas vezes elas são mortas pelos próprios maridos, namorados, ex-maridos, companheiros, enfim. Então, essa herança, essa mulher que recebe essa herança, para mim era uma questão. A herança que é o assassinato da própria mãe. Herança no sentido psíquico, no sentido físico, no sentido histórico, no sentido concreto, enfim. Então, eu quis trabalhar com essa personagem, que é uma menina, é uma jovem, ela vai crescendo ao longo do livro, e ela se enfrenta com essa situação na sua adolescência. E o pai... o homem que ela deve chamar de pai, porque ele não é pai dela, é o homem que comete esse crime. Bom, eu quis trabalhar com isso porque essa é uma situação muito comum, infelizmente, no nosso Brasil e pelo mundo afora. O Brasil é um dos países, está entre os 5 países que mais cometem feminicídios no mundo. É um ranking vergonhoso, pesaroso para todas nós. Eu faço também parte, Jefferson, de um movimento que chama Levante Feminista contra o Feminicídio, que se espalhou pelo Brasil e que foi iniciado na virada de 2020 para 2021. E, então, assim, para começo de conversa, eu quis trabalhar com esse tema e com a questão o que podemos fazer diante desse cenário, dessa triste realidade, que tem sido cada vez mais visível por todo mundo, também porque esse levante que eu citei, esse movimento que começou, inclusive, entre mim e Vilma Reis, que é uma feminista importantíssima para o Brasil todo, mas que mora aí em Salvador. Então, a conversa começa entre nós,
E o trabalho desse levante é muito de criar consciência, de fazer com que as pessoas percebam que existe uma espécie de extermínio das mulheres na nossa sociedade e que isso avança também como reação tenebrosa àquilo que é o feminismo. Quer dizer, quanto mais as mulheres se libertam, quanto mais as mulheres avançam na sua luta por direitos e na luta também pela liberdade, parece que a reação masculina tem que ser essa reação covarde. Então, meu livro é sobre isso e eu acredito que a literatura pode nos ajudar a pensar filosoficamente. Inclusive no livro, o livro Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, a personagem Helena afirma que o patriarcado está morto. Explica melhor para a gente o que você quis dizer com isso. Como é que você destaca, inclusive, também a importância de superar essa mentalidade que estrutura as relações da sociedade, uma vez que a nossa sociedade, a gente pode ainda afirmar, é uma sociedade patriarcal, não? Então, é uma sociedade totalmente patriarcal e a cada semana, a cada dia, né? 5 mulheres são mortas por dia. Quando eu falo a cada semana, quero dizer todos os dias, todas as semanas, toda hora. A gente acaba tendo notícias muito ruins, não apenas das violências extremas, como são os assassinatos de mulheres. O feminicídio é o crime que se constitui no assassinato de uma mulher pelo mero motivo dela ser mulher, ou seja, esse elemento da condição feminina, do gênero dessa pessoa, é o principal elemento que leva ao assassinato. Então, um homem que odeia uma mulher, que se vinga de uma mulher, o fato dela ser mulher é a grande questão, né? Enfim, mas no caso desse livro, essa personagem, eu não vou aqui dar muito spoiler, mas eu vou falar algumas coisas que não vão prejudicar a leitura de quem tem muita necessidade da surpresa, né? Nem todo leitor, nem toda leitora precisa de tanto da surpresa. Eu mesma sou uma leitora que não leio um livro para ter surpresas. Eu gosto de entender como ele foi construído, enfim. Eu gosto muito da carne do texto, né? No sentido do texto que é bem trabalhado. Bom, então, a minha personagem, ela não é uma feminista. Ela é uma garota que faz uma viagem. Depois que a mãe dela é assassinada, ela tem que sair em fuga. Ela está em fuga. Então, isso já é altamente simbólico, porque na sociedade patriarcal, Jefferson, eu acho que a gente pode dizer, sem medo de errar, que todas as mulheres estão em fuga, porque todas as mulheres são alvo de violência, seja violência simbólica, essa violência verbal, essa violência que está, digamos, nas falas, nos textos, nas propagandas. A violência, por exemplo, que a garota, a Yasmin Brunet, sofreu participando de um programa de televisão chamado BBB, que é muito conhecido pela população brasileira, e que estava em discussão nos últimos dias. Aquela violência é uma violência simbólica. O modo como aquele homem se manifesta em relação a ela não é físico no sentido material do termo, é simbólico, é no âmbito da linguagem, é isso que eu quero dizer. Eu estou fazendo esse tipo de precisão apenas porque acho que é interessante as pessoas também se familiarizarem com esse tipo de conceito, né? Pois bem, mas então Helena não é uma feminista, ela é uma garota que sai em fuga e ela faz uma travessia. Ela sai do sul do Brasil e ela viaja, vai encontrando muitas mulheres, nessa fuga, ela é levada, né, nessa fuga e ela passa a fugir por várias pessoas, as violências vão acontecendo no meio do caminho e ela também vai descobrindo não apenas a violência que ela sofre, mas a violência que ela pode fazer. Então, essa também é uma questão interessante para se pensar, que as mulheres também podem cometer violências, mas que violência é cometida por uma mulher no contexto desse livro? É uma violência também, uma violência que é uma resposta imediata à violência sofrida. Então, isso também torna a personagem muito interessante, porque ela não é uma pessoa que fica elaborando, elucubrando e refletindo. Ela é uma agente que age, uma pessoa que age espontaneamente
num processo de autodefesa. Então, aí não quero contar mais muita coisa, embora quem tenha lido ou ouvido outras entrevistas saiba que se trata de uma mulher que mata. Márcia, E bom dia. ela mata, ela mata. Bom dia, Márcia Ernesto aqui. Eu queria aproveitar aqui exatamente esse pequeno spoiler que você deu aqui sobre a personagem do livro, né? É um livro feminista, lógico, e o feminismo está na sua trajetória como ativista e como intelectual pública já muito antes desse lançamento, né? Até porque o primeiro lançamento que você fez em Maringá deu uma certa confusão anos atrás, com ameaças de invadir o local do evento onde o livro estava sendo lançado, etc. Ameaças, claro, por homens, infelizmente, que fazem parte dessa turma da intolerância, que alcança não somente, mas tem um foco muito precisamente dedicado às mulheres, e às mulheres que têm ativismo político, né? Essa quase que estranhamento ou absoluta, um incômodo com a presença de mulheres na cena política. Então eu queria te perguntar sobre esse livro mais recente. Eu vi algumas entrevistas suas e você diz assim: um homem burro não consegue passar da terceira página, e homens que conseguirem ler até o final vão direto para um set terapêutico, para se entender melhor dentro desse tema que é o feminicídio. Claro que tem um objetivo muito evidente, é necessário, de provocação, né? Mas você que escreveu Como Dialogar como Conversar com um Fascista, né? Como é que você consegue dialogar com o machismo, mesmo mais suavizado em homens que têm algum esforço de autodesconstrução? Eu me atrevo a me incluir entre eles e colocar aqui o meu colega de bancada, Jefferson Beltrão, entre esses, mas sobretudo com essa parcela da população masculina que é absolutamente intolerante e violenta, potencialmente violenta. Você mesma vivenciou isso e teve que sair do país por conta da violência simbólica, mas com uma ameaça real que te fez preocupação com a sua própria vida, né? Ernesto, muito obrigada por essa pergunta e obrigada por lembrar dessa história que até eu, às vezes, quero esquecer. Essa história lá em Maringá, que foi entre o primeiro e o segundo turno de 2018 e que realmente foi decisiva na minha decisão de deixar o Brasil por necessidade. Naquela ocasião, eu lançava um livro chamado Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro. É um romance sobre a ditadura militar, sobre uma sobrevivente também da ditadura militar. Eu começo a me dar conta que as minhas personagens, em geral, são sobreviventes, né, de situações muito difíceis, de ameaça, de violência e tal. E aquela é a história de uma mulher torturada. Pois bem, naquela época, naquele dia, nós fomos ameaçados de massacre. O MBL, que é esse Movimento Brasil Livre, que eu acho que aí, na Bahia, ele não tem força, mas para o sul do Brasil, assim, ele tem muita força, e teve muita força. Inclusive, aquele sujeito chamado Arthur Duval foi cassado depois que ele se manifestou em relação às mulheres ucranianas. Isso tornou esse sujeito famoso por infâmia, justamente, no mundo afora. E muitos jornais do mundo todo mostraram esse cidadão e o seu comportamento e a tática de atacar mulheres, que sempre foi típica desses personagens aí do MBL, que enfim, é um grupo criado em 2014, muito patrocinado por jornalistas não, empresários, inclusive empresários da mídia internacionais e nacionais. Depois, eles avançam, são importantíssimos na época do golpe, na eleição de Bolsonaro. Depois, eles tentam reposicionar a marca, se afastando de Bolsonaro e entrando num jogo mais do chamado centrão brasileiro. Mas eles são agitadores fascistas. Eles me processam, inclusive, toda vez que eu falo uma coisa dessas, eles me processam, porque eles ficam indignados que eu tenha uma história, que eu conte essa história e que eu saiba articular essa história. Mas foram eles que vieram atrás de mim, eles que me atacaram primeiro. Inclusive, eles me chamaram de fascista vermelha em 2015, quando eu publiquei esse livro, Como Conversar com um Fascista. Depois, evidentemente, um deles se elegeu às minhas custas, porque fez toda teve a invasão, a famosa invasão na rádio e tal. E por aí afora. Mas em 18 de novembro de 2018, eles
ameaçam de massacre, eles dizem, vamos acabar com a raça desses petistas aqui em Maringá. Isso era relacionado ao meu evento lá. Eu vou para aquele evento com policiamento, com todo mundo. Imagina, teve 2 horas de revista de pessoas com suas mochilas e sacolas chegando nesse evento. Eu falei do meu livro naquela época com um policial armado com um rifle do meu lado. E naquele dia eu me dei conta que era tenebroso, que não era só a minha vida que estava ameaçada, mas a vida das pessoas também que vinham a esse evento literário com a maior boa vontade, desejo de democracia e assim por diante. Pois bem, então, esse livro, veja, qualquer livro que pessoas como eu, como vocês, escrevem, ofende a extrema-direita. E é uma tristeza dizer isso, mas é um fato. Tem um anti-intelectualismo e um ódio à arte, um ódio à poesia, um ódio à literatura, um ódio à cultura, que tem muito a ver com aquilo que eu escrevi num outro livro, que é o Complexo de Vira-Lata. Então, essas pessoas dominadas, comandadas assim por um projeto de ódio que constitui a extrema-direita, elas não conseguem ter uma vida intelectual. Às vezes, elas se dedicam a arremedos, a caricaturas de uma vida intelectual. E por quê? O que está em jogo aí, né? É a inveja da vida intelectual dos outros, porque essa vida intelectual remete também, Ernesto, a uma vida interior que o fascismo não tem. No fascismo, o que as pessoas não têm, quando uma pessoa se entrega ao fascismo, o que falta a ela é essa alegria da vida interior. Que aí, eu não estou dizendo que tenha que ser a vida de um acadêmico, ao contrário, tem muitos acadêmicos conservadores, mas que conseguem ainda assim ter uma vida interior. Agora, o fascismo, ele implica um cancelamento absoluto dessa vivência de si. E, portanto, por isso que os fascistas também não conseguem ter uma ética, porque eles não conseguem ter uma autorreflexão. Então, eles não irão, e por isso eu falei dos burros, eles nunca irão a um consultório terapêutico, psicanalítico, porque um fascista é o sujeito que não consegue ter vida interior. Não consegue ter drama interior. Ele não se conecta com a sua dor, com a sua tragédia e assim por diante. É um mundinho muito limitado, né? A burrice tem a ver com isso. Maravilha. Márcia Tiburi, olha, um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua lucidez. Você que acaba de lançar esse seu novo romance, Com os Sapatos Aniquilados, Helena avança na neve. Certamente ainda está degustando, não é? Todo os holofotes que estão voltados aí para o lançamento do livro, o novo livro. E muito obrigado mais uma vez, Obrigada. Viu? Um prazer. Obrigada a vocês. E a gente deseja um bom dia para você e um próximo encontro, com certeza. A gente vai estar agendando, tá bom? Obrigada. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado. Márcia Tiburi, conversando conosco aqui no Issa Bahia, agora 8h50 na Tarde FM.